Olá, eu sou o Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na televisão aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Conversa de Bastidores é na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, nós encerramos as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté, recebendo o prefeito Saldi, candidato à reeleição pelo Progressistas. Prefeito, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios em São José dos Campos. Um prazer estar na Jovem Pan, um prazer de novo estar no seu programa. Saldi, eu começo esse programa falando um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas na assunção de seu primeiro mandato como prefeito. Né? Uma cidade endividada, com uma dívida bilionária, financiamentos que precisaram ser refeitas, obras importantes e no meio de um processo de pandemia. Você conclui o primeiro mandato entregando a cidade com 2 vezes o orçamento que você assumiu. Como é que foi essa maratona? Foi, de certa forma, muito trabalhosa. Não vou dizer que não foi trabalhosa, porque foi muito trabalhosa. Muito raciocínio, saber como é que a gente tinha que agir para que aquilo melhorasse. Mas não foi assim... Era quase que fazer o inverso do que o outro estava fazendo. O outro tinha fechado a igreja, você tinha que abrir a igreja. Se a pessoa não está orando lá na igreja, você não tem nada, cara. Aí você não tem nem oração. E ele tinha fechado todas as igrejas. Ele fechou todo o comércio, você tinha que abrir o comércio. Porque sem o comércio você não tem economia mexendo. Sem a economia você não consegue ter arrecadação. Você tinha que valorizar o servidor, porque sem a valorização dos servidores nos últimos 8 anos, eu tinha que fazê-lo. A licença-prêmio, por exemplo, em 2021, nós zeramos toda a licença-prêmio em 2021, coisa que ele só tinha dado para a madrasta, lá atrás. Então, você lembra, foi um caos lá, teve problema grande lá com o promotor, foi quase que uma desgraça em Taubaté. O processo eleitoral já foi confuso para o segundo mandato, né? Porque ele muito foi confuso. Considerado inelegível. Já estava assim nessa linha, né? Mas ele é muito ruim nisso, né? Ele aprendeu com o Dória a fazer algumas coisas lá nessas alturas e aí quis levar isso para a cidade. E levar para a cidade, mas não é contramão de tudo. Não dá. Agora está colado com o Tarcísio dizendo que é de direita. Meu Deus. Né? Meu Deus. Vaiou a Polícia Militar, chamou a Polícia Militar de vagabundo. Lá na Avenida do Povo, junto com o Dória. Junto com o Dória. Quando o vereador Alberto Barreto falou na inauguração do AME que a Coronavac era a pior das vacinas, uma opinião dele, não estava dizendo que não... Ele falou exatamente isso, eu estava perto. Bom, o ex-prefeito puxou uma vaia para o Alberto em cima do que o governador, e o governador vaiou também. Então, até onde isso é de direita? Você fala para mim, eu tô estramelhado aqui, eu tô completamente confuso. Eu compreendo, né, a sua insatisfação com essa questão da imagética apresentada pelo seu adversário, mas eu fiz uma pergunta referente aos índices, né, orçamentários que você conseguiu ampliar durante a sua gestão. Né? Mas eu falei isso, eu comecei a fazer o contrário de tudo que ele estava pregando. Quando você vai na contramão, você resolve isso. Porque quando eu pus 14 milhões na folha de pagamento todo mês, eu mexi com a economia totalmente. Quando eu abri o comércio, mandei e não deixava aberto o comércio dentro das minhas possibilidades, dentro da lei, lógico que a gente tinha que fazer, mas olhando brechas na lei para fazê-la acontecer. Quando você abaixa o imposto da academia, abaixa o imposto da contabilidade. Escritórios de contabilidade nós abaixamos imposto. ISS. Não é na contramão? E ele querendo. Então, isso sim foram fatores importantes. Quer ver outra linha? Começamos a dar refeições para as famílias.
refeições para as famílias, para que elas, no desemprego, pelo menos tivessem a comida. Uniforme escolar. Ele nunca deu uniforme escolar. Nós demos uniforme escolar. O bem-estar animal. Criamos a Secretaria do Bem-Estar Animal, acoplando junto com o meio ambiente, e colocamos o primeiro hospital veterinário na cidade. São 36 mil atendimentos. Uma cirurgia de castração custa aí, em média, de 400 a 600 reais. Era 400, 600 reais que tirava dali, do pouco que a família tinha. Hoje, de graça. E anda com chip. Tudo isso foi... Nós fizemos um pacote enorme. Mas um buta de um pacote. Entregamos escritura. Daí você vai falar assim, mas o que tem escritura com a... Ao resolver a questão da regularização fundiária, você, inclusive, amplia a construção civil, né, com a possibilidade de uma reforma e de uma melhor adequação desse imóvel. Exatamente. Ele foi lá comprar sua areia, seu cimento, seu bloco, a sua pedra. E ele mesmo já estava fazendo junto com o filho. Ele vai construir mais alguma coisa dentro da sua casa. Isso melhora Você, tudo. como empresário, né, como comerciante da cidade, teve essa visão, né, de reforçar os valores por meio de dar condição para a sua população de ampliar o consumo, né? Além disso, Saldi, eu quero tocar sobre as dívidas que você herdou na administração. Como é que você lidou com isso? Você tem pago as dívidas da gestão anterior? Quase 1 bilhão, deu 1 bilhão e 41. 1 bilhão, segundo o Tribunal de Contas. Tem gente que fala assim, não, é 800. O outro fala, não, é 1 bilhão. É que ele está pegando o dólar pelo valor do dólar lá de trás, que era 2. Você está falando da questão do CAF. Do CAF, exatamente. Desculpa. CAF, quando ele fez aquele empréstimo no Banco Andino, que é de lá da Venezuela, lá para o Maduro, ele emprestou 63 milhões de dólares, mas esses dólares não estavam indexados. Então ele pegou a 2, hoje está 5,60. Quer dizer, 5,60, essa diferença de 800 para 1 bi, esses 200 milhões aí a mais, né? Agora está estourando outra agora, da ABC, que desde 2015 ele deixou de fazer acertar os dissídios e os aumentos. O pessoal da ABC entrou na justiça, agora está saindo mais um pacote de 100 milhões. Mas o contrato com a ABC, você inclusive refixou, né? Porque sim, a ABC ela teve que levar ônibus com melhor qualidade, ônibus novos para a cidade. Agora é por KM rodado, não é mais por lotação. Então, se não é mais por lotação, o cara que sai de Santa Teresa, ele não tem que ficar dando volta até encher o ônibus para chegar, né? Ele não faz mais isso. O que ele faz agora? Ele pode vir direto, porque ele com 10, 20 pessoas, ele vai ganhar a mesma coisa. Então, para ele tá de bom. E a população ganha porque vai chegar mais rápido do centro, não vai ficar dando voltinha, aquele ônibus lotado, porque tem que lotar, não tem mais isso. Outra grande dificuldade que você herdou foi a questão da falência do sistema de saúde do município de Taubaté, né? Você conseguiu repactuar com a Gamut, né? E hoje como está a saúde? Foi muito grave isso, porque eu chego lá tendo que ter, além da dívida, tendo que terminar muita coisa dele. É comum e a diferença minha para os políticos, é comum dos políticos não darem continuidade naquilo que o ex deixou. Por exemplo, o que o ex-prefeito não fez para o Peixoto? O Peixoto fez o SEDES e pôs lá um buta de um auditório enorme para 1.500 pessoas. O ar-condicionado queimou. Ficou 8 anos queimado. Ele não trocou o ar-condicionado, cara. Todo mundo ia lá no negócio e ficava suando. Você sabe que é teatro, você imagina 1.500 lugares num lugar tudo fechado e o cara suando em outubro. Formatura, todo mundo suando naquele... Porque tinha que ser ruim. Eu chego lá com uma outra visão. Terminei, fiz o ar-condicionado. Fiz o ar-condicionado também, lógico que tá lá funcionando o ar-condicionado. Mas terminei o AME, terminei o Luci Montoro, terminei, e termina até agora,
a UBS mais Secap, aquilo que ele chamava por UPA Secap, agora sim está bem parecido com uma UPA, porque agora está muito mais ampliada. Antes era um monte de puxadinho, um negócio horroroso. Agora é uma outra frente, linda, 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 está lá, para atender Secap, Novo Horizonte, Parque Aeroporto, tudo ali. O BS mais no Parque Aeroporto fizemos uma, daí projeto meu mesmo, e a gente terminou. Reformamos todas as UPAs que tinham lá, tanto a São Marino quanto a Santa Helena, tivemos que fazer. E mais, tivemos que encerrar o contrato lá com o Agamute, porque, infelizmente, a empresa que estava lá, ela não tinha... se não era mais cruel que ele, que o ex-prefeito, era muito cruel. Porque no primeiro 6 meses que a gente perdeu, que o Lula ganhou a eleição, né, que o Bolsonaro perdeu, eles cortaram perto de 70 milhões do nosso orçamento. 70 milhões, eu tenho 6 meses para eu me organizar de novo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o prefeito de Taubaté, candidato à reeleição, José Saldi. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, o programa líder de audiência na TV aberta, na maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo. No programa de hoje, a gente encerra as sabatinas da cidade de Taubaté, das eleições 2024, recebendo o prefeito e candidato à reeleição, José Saldi. Saldi, você foi um dos principais apoiadores do governador Tarcísio de Freitas. Né? Durante todo o processo eleitoral, combateu a herança deixada por João Dória, enfrentou João Dória diretamente e perdeu republicanos nesse processo de reeleição para o ex-prefeito da cidade. Como é que foi isso? Bom, primeiro que em 2021, com a dívida que ele deixou para mim, ele já sabia que eu ia patinar no governo. Não tenha dúvida nenhuma. 1 bilhão que você vai fazer no governo, você vai ter para pagar dívida. Aí, ele, nas primeiras pesquisas, já sai com 40 e poucos % a mais. 42% e eu com, sei lá, se é 40, mas por aí, né? Um índice muito alto. E eu lá perto de 4. Acho que foi 42 e 4. Isso ele foi em todos os partidos muito astuto. Sabe trabalhar essa política, né? E falou, gente, lá Taubaté vai ser eu. Acabou, tá aqui. Então o senhor vem pro republicano, porque ele era esquerda, ele era Dória. Tudo bem, então eu vou pro republicano. Até é bom, porque eu sempre fui de governador, né? Ele era PSDB, o Dória era PSDB, Alckmin, PSDB, aí de repente muda para republicano, que é onde está o governador, que ele é um oportunista dentro desse universo político, é isso, ele vai atrás das oportunidades. E teve a oportunidade e foi. E aí, quando ele vai para lá, o republicano, junto com o governador, consegue trazer mais partidos para ele ainda. Aí fica pesado, porque eu não estou disputando, eu estou disputando contra Bolsonaro, contra Tarcísio, quer dizer, não que eles não me queiram. A sua relação com o governador continua espetacular, né? Me adoram pelo meu CPF. O problema todo é o nicho político, que eu não sou político. Eu aprendi a conviver, mas eu sou empresário. É diferente as coisas. Eu penso como empresário.
Eu penso em desenvolvimento, eu penso em aumentar emprego, eu penso... Saúde, nessa linha do emprego, você trouxe a Embraer para Taubaté, Sim. a CSN. Hoje, Taubaté tem superávit no emprego na cidade. Você chegou a fazer uma feira para preencher vagas de emprego, né? E você herdou uma cidade com altos índices de desemprego e ainda com ela toda fechada por causa da pandemia, né? Como enfrentar agora, né, essas falsas acusações que você recebe? Vou só completar, por exemplo, o ano passado até agosto eram 1.100 empregos, hoje são 2.200 empregos, 2.300 empregos, 116% a mais do que 2023. Isso vai só repercutir lá em 2025, porque o que você arrecada hoje vai receber no ano que vem. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, vem recurso lá na frente. O recurso vai chegar lá. Então, fica muito difícil a gente não pensar que o emprego foi o mais importante. Sabe quando eu falei das refeições que eu estava dando? Uhum. Atrás tinha uma unidade do SESI dando curso para essas pessoas. Essas pessoas foram ser empreendedoras lá na Mercatal. Vendendo seu bolinho, vendendo aquilo que ele estava aprendendo. Para dar um começo para essas pessoas. Aí você tem arrecadação. Se você tem arrecadação, você não traz a arrecadação pelo imposto. Imposto, para mim, é quase que punitivo, mas não pode ser. Mas você buscou também muitos recursos fora do governo municipal, né? No governo federal e no governo do estado. Foi o prefeito que mais trouxe recurso na história. E é fácil de saber, porque antes você tinha só papel. Então, agora é no celular. Antes você não conseguia ir para Brasília ficar 15 dias lá, ou uma semana, ou um dia. Porque você tinha que assinar papel todo dia. Então você tinha que ficar presente na prefeitura. Hoje eu assino de lá. Está precisando de alguma coisa? Está aqui, estou assinando, está aqui, pode mandar embora. Pode ir para frente que as coisas vão acontecer. Hoje você assina no celular. As coisas eram tudo no papel. Então você não tinha como mudar isso. Você não tem como a pessoa não ir em Brasília. É lá em Brasília que o dinheiro está lá, cara. Você tem que ir atrás do dinheiro. E foi o que eu fiz muito. E eu trouxe muito dinheiro para Taubaté. Então, além da gente chegar nesse número estrondoso de 1.8 bi, quer dizer, o dobro mesmo daquilo que a gente pegou, com pandemia, com o Ford que foi embora, com a LG que foi embora, trazendo a Embraer, só no PIB nosso, os últimos 8 anos, ele perdeu... Ele conseguiu 1,5% a diferença de PIB, a somatória de PIB foi 1,5% nos 8 anos últimos dele. Aqui em Jacareí, 68%. Pindamonhangaba, 57% o PIB subiu. Então até 1,5%. Empregos, 17.680 empregos negativos. A gente com pandemia, com o Ford que foi embora, e a pandemia é muito maior do que 2020, nós fizemos 8% no primeiro ano. 2020, 2021. Saúde, por que a população precisa te dar uma chance para um novo mandato como prefeito de Taubaté? Bom, primeiro que a gente não pode voltar aonde a gente estava. Foi muito difícil sair dali. Eu já paguei 600 milhões dessa dívida, de 1 bi. Está faltando o recurso lá, o empréstimo do CAF para pagar. Então, 600 milhões é muito. Ele já está falando em fazer nova dívida. Ele já está indo na televisão falando assim, eu vou pegar dinheiro do Estado, vou construir um hospital aqui e desse hospital eu vou entregar o hospital para a universidade e vou ficar com caninha. É isso que ele está falando, cara. Quer dizer... Ele já está falando em dívida de novo. Nós não podemos pensar nisso. Porque se você tem ali uma pessoa que é oportunista, que vai atrás de governador sempre para dizer, ainda mais quando é da direita, para dizer que é direita, né? Mesmo tendo vaiado, como se a população tivesse esquecido que ele vaiou a Polícia Militar e ainda
chamou de vagabundo. E ainda fechou igreja, fechou comércio, fechou, enfim, tudo que podia. Seguindo a linha de Dória, seguindo a linha do PSDB, que sempre foi assim. Quando você pega uma pessoa assim, aí agora ela é oportunista, vai lá pro Tarcísio e fica o melhor prefeito, aquele negócio todo, aquela história toda, ele está usando demais isso, essa marca. E isso, para nós, é ruim. Nós não podemos deixar uma falsa identidade entrar numa cidade que as coisas vão ficar nas mesmices. Vão continuar a gente fazendo empréstimo, fazendo dívida, e aí deixando para uma cidade, de novo, estrambelhada, toda estraçalhada. Não tenha dúvida que vai cortar muitas das coisas que a gente está fazendo hoje, porque não vai crescer mais. Saúde, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma afirmativa. Vamos lá? Sim. Minha maior alegria como prefeito de Taubaté. Cuidar de pessoas. Uma inspiração na política. Na política? As pessoas de bem e que preservam. Eu coloco várias. As pessoas de bem que colocam pátria, que colocam família na frente, que têm os mesmos valores que os meus. Bolsonaro continua sendo uma inspiração? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele foi o único que eu cheguei lá e falei, fiz um vídeo dele, mesmo estando no MDB. Você acha que estou num... Lógico que sim. Escola Cívico-Militar. Sensacional. Precisamos fazer mais. Precisamos agora trazer a nossa GCM para fazer isso, porque eu já vi que o Estado também está enrolando para fazer. Desenvolvimento econômico significa? Crescimento, né? Dignidade para as pessoas, trabalho, um monte de coisa, para mim, essencial para uma vida. A Taubaté que eu quero entregar para as próximas gerações no meu segundo mandato. Uma Taubaté já crescida, já organizada, com anel viário funcionando, com viadutos funcionando novos, acompanhar um trabalho de uma nova Dutra e deixar uma boa estrutura para que isso aconteça para o cidadão taubatiano. Uma saúde de primeira linha também, não tem como não ter. E aí sim, você conseguir dar aquilo que a população quer, né, que são serviços de qualidade, com menor custo para a prefeitura. Essa foi a nossa entrevista que encerrou as sabatinas com os candidatos à prefeitura de Taubaté, recebendo o prefeito José Saldi, candidato à reeleição pelo Progressistas. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Conversa de bastidores, agora na Jovem Pan.